Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pokéshu. Eu sou o Grael e hoje a gente vai falar um pouco sobre os Pokémons atacantes. Quais são as suas funções no jogo, as suas principais características e o que eles fazem durante a partida, como eles devem se comportar durante o jogo. Bom, a primeira coisa que a gente já sabe, foi falado no vídeo anterior, é que os Pokémons atacantes eles são muito fracos em questão de vida, né? Eles têm uma baixa resistência, porém eles têm ataques muito poderosos à distância. Ou seja, eles são Pokémons que vão precisar de algum outro Pokémon junto com eles para poder defendê-los, dar algum tipo de suporte ou, né, tentar ter alguma sinergia com eles, porque se ele estiver sozinho no alvo de dois adversários, ele simplesmente não vai conseguir resistir a todo esse dano. Porém, com algum outro Pokémon ajudando ele, ele vai conseguir sim fazer a sua função de maneira exemplar. Bom, os Pokémons atacantes, a gente tem o Pikachu, que é sem dúvida um dos mais fortes do jogo. Ele tem 4,5 de status de ataque, porém 1,5 de resistência. O resto das pontuações a gente não vai falar agora, a gente só vai focar no ataque e resistência. Dentre eles a gente também tem o Greninja, que tem 4 de ataque e 2 de resistência. O Venusaurus, que tem 4,5 de ataque, a mesma coisa que o Pikachu, e 2 de resistência. O Ninetales de Alola, 4 de ataque e 1,5 de resistência. E o Pokémon mais resistente dos atacantes, que é o Cramorant, com 4 de ataque e 3 de resistência. E finalizando com o Cinderace, 4 de ataque e 1,5 de resistência. Bom, pelas análises de resistência, ataque e resistência, o que tem mais status seria o Venusaurus. Porém, o Pokémon mais poderoso do jogo até agora, que a gente, né, tem toda a combinação de itens, de ataques e passivas, ataque básico, bônus de ataque básico, etc. É o Pikachu, por ele ter muitos mecanismos de slow. Então, o que é slow? Ele deixa o oponente muito lento, com muita facilidade. Ele tem grande quantidade de dano com o seu ataque básico e o seu kit de habilidades. Bom, qualquer um desses Pokémons você pode ver que eles são ranged, então todos eles batem de longe. A única diferença que você vai ter no geral são uma pequena mudança em status e o seu nível de dificuldade. Mas eles têm uma coisa em comum: os Pokémons atacantes, eles o início de jogo deles geralmente é muito forte. O meio de jogo deles é o ápice de poder deles. E alguns no late game ficam mais fortes, outros ficam mais fracos. Isso vai depender do estilo de jogo que você escolher para o seu Pokémon. Se você vai fazer ele com alguns itens para ele ficar um pouco mais tanque, para ele dar mais dano, ou para ele você ajudar um pouco as passivas deles. Isso vai depender como você for trabalhar o seu Pokémon. Mas tem dois Pokémons aqui que eu quero destacar, que são o Venusaurus, o Pikachu, na verdade são 3, e o Greninja. Eles têm um estilo de jogo um pouco diferente. A gente vai fazer um tutorial completo de cada Pokémon assim que sair o jogo, né, com gameplay, tudo legal. Mas o que se destaca muito é que o Pikachu ele sai um pouco dessa nuance de decair em algum momento do jogo, ou ser mais forte em algum momento do jogo. Pikachu ele é o Pokémon mais forte do Pokémon United, por enquanto, porque ele é um Pokémon que se mantém. Ele é forte no início, forte no meio e forte no final. Ele não decai e ele não tem um aumento de poder momentâneo em algum momento. Não importa a build que você fizer com ele, ele vai sempre manter o seu nível de poder igual. Claro que, né, quando falando em escala, quanto mais níveis ele tiver, mais forte ele vai ficar, mas ele não vai ficar, não vai escalar muito mais ou decair ao longo do jogo. Ele vai se manter. O Venusaurus, você tem duas builds que você pode fazer com ele. A gente vai falar no tutorial específico dele, mas tem uma build onde você foca nele em ataque, full ataque, uma build full dano, você fazer muito dano com ele e ignorar um pouco a resistência dele. E existe uma build que você faz do Venusaurus tanque. O que quer dizer o Venusaurus tanque? É o Venusaurus que tem um pouco mais de vida, então ele consegue se manter um pouco mais no jogo. Então ele se torna um atacante um pouco parecido com um versátil, um Pokémon versátil, mas não tanto assim, né? É bem mais fraco, porém ele aguenta um pouco mais de dano.
Então, pelo que a gente sabe, essa build dele com um pouco mais de vida é um pouco melhor. Então ele é um dos poucos pokémons atacantes que tem essa escolha, porque ele é um pokémon muito lento, ele não tem muita mobilidade, ele não tem muito apoio ao time, ele basicamente, o papel dele é causar dano. Então se você vai conseguir causar dano, mesmo com essa build que ele tenha mais vida. Então você pode usar isso ao seu favor, mantendo ele um pouco mais no jogo. E o Greninja, ele é um pokémon muito interessante, porque o ataque básico dele é muito forte. Então você consegue manter os oponentes controlados à distância só com ataque básico. Ele tem uma habilidade que é a substituição, que ele fica invisível durante alguns segundos, sendo inalvejável, indetectável pelos oponentes. Isso é muito interessante porque ele consegue tirar proveito disso. Então ele consegue ir muito para cima dos oponentes, né, dos outros pokémons, mesmo estando sozinho, porque ele consegue eliminar um oponente e depois sair com substituição, e os outros pokémons adversários não conseguem perseguir ele com tanta facilidade. Ele tem uma mobilidade ok, né, 3 pontos de mobilidade não é ruim, mas também não é muito bom, mas a substituição dá a ele essa liberdade de poder se expor um pouco mais do que os outros pokémons atacantes. Então, cada um deles aqui tem a sua peculiaridade. Eu não estou falando que o Ninetales, o Cramorant e o Cinderace são ruins, muito pelo contrário, são pokémons excelentes. Porém, esses três se destacam um pouco por causa disso, né? Pelas coisas que eu disse. Mas é aquilo, se você souber jogar muito bem com qualquer pokémon, você vai conseguir tirar total proveito dele. Então basicamente é isso, os pokémons atacantes são pokémons que você não pode se expor muito, são pokémons que tem um início de jogo muito forte, e você vai sempre tirar proveito dos ataques à distância dele. Você nunca pode ir sozinho contra 2 ou mais pokémons adversários, você sempre vai precisar de alguém te ajudando, um suporte, um defensor ou um pokémon versátil. Então se você gostar dos pokémons atacantes, essa é a dica que eu tenho pra você. É muito interessante se você tiver um amigo seu, você até combina, pô, eu vou usar um Pokémon atacante, usa um Pokémon defensor pra ir comigo, entendeu? Porque é interessante, porque senão o time todo vai de Pokémon atacante e ninguém vai ter nenhum Pokémon defensor pra ajudar os Pokémons atacantes a conseguirem fazer o seu papel durante o jogo. Bom, eu expliquei um pouco porque eu acho que os Pokémons atacantes são interessantes, o que eles fazem durante o jogo, e os status de cada um, e os que eu considero mais fortes, sendo, claro, o Pikachu o melhor Pokémon do jogo por enquanto. Então, tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixa aquele like e ative o sininho para ter mais notificações sempre. Tamo junto e até a próxima, galera.